Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estão nos assistindo. Não se esqueça de deixar aí o seu like, tá bom? E também o seu comentário, compartilha para que outras pessoas possam também assistir, ouvir a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus. Nós iremos ouvir um hino e assistir para o nosso enlevo espiritual. Eu vou cantar o hino de autoria do Ageu Pereira, um hino bastante antigo, né? Mas muito maravilhoso. Não é grande, o hino é pequeno, mas é muito maravilhoso. Um hino que tem uma letra muito maravilhosa e também uma melodia muito boa. Eu irei cantar o hino de autoria de Ageu Pereira, Se Como um Pássaro Eu Pudesse Voar. Este hino foi gravado por Ageu e Sara, né, que é o mesmo Ageu Pereira, que é o autor do hino. Então eu irei cantar este hino para a glória de Deus. Cansado estou de viver aqui neste mundo de dor e sofrer sem fim. Não sei porquê tu permites, Senhor, que tantas lutas cheguem até mim. Se como pássaro eu pudesse voar, voaria ao céu pra não mais voltar. Aqui no mundo sempre sofrerei, sei que só ali muito feliz serei. Eu te peço, Senhor, não me desampares na hora da dor, pois só em ti uma esperança existe para um coração magoado e triste. Se como pássaro eu pudesse voar, voaria ao céu pra não mais voltar. Aqui no mundo sempre sofrerei, sei que só ali muito feliz serei. Aqui no mundo sempre sofrerei,
que só ali muito feliz serei. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Acabei de cantar aí, irmãos, este hino. Não sou cantor, não, mas eu gosto de louvar a Deus. Gosto de cantar bastante hinos, né, de louvores ao Senhor nosso Deus. E gosto de cantar muitos hinos do saudoso Jair Pires. Inclusive, eu canto quase todos os hinos do saudoso Jair Pires. Gosto muito desses hinos tradicionais, desses hinos mais antigos, é porque a letra, a melodia é outra coisa, muito diferente, né? Todos sabem disso, que hoje, infelizmente, os hinos são mais focados, o homem está mais no centro do que Deus, né? Então eu gosto de cantar esses hinos antigos, porque esses hinos antigos, a letra é uma letra, por exemplo, que foi feita para louvar o nome do Senhor, para exaltar o nome de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Então, são bem diferentes. A gente pode até ver aqui no YouTube, né, que a preferência das pessoas é pelos hinos antigos, né? Existem muitos hinos antigos postados aqui no YouTube. E são muito bons, porque são hinos que verdadeiramente louvam a Deus, são inspirados, são hinos que a gente canta e a gente percebe a unção de Deus. Eu gostaria de vos convidar para conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. O seu blog tem como título Pregando a Verdade. Só você fazer uma pesquisa aí no Google e você vai encontrar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Tem muitos estudos ali da Palavra de Deus, edificante, que nos edifica poderosamente para a glória de Deus. Visite ali o seu blog e você vai ficar contente, satisfeito pelos estudos que ali são postados, né, que você possa estudar também e possa também usar até na igreja, né, para que as pessoas sejam ensinadas através desses estudos que tem ali. Você pode usar eles na igreja para que as pessoas possam aprender da palavra de Deus. Amém? E como eu já disse, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, compartilhe com outras pessoas para que a mensagem da palavra de Deus chegue até elas. Hoje eu estarei pregando subordinado ao seguinte tema: 6 marcas do avivamento, baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Neste momento eu vou abrir a Bíblia aqui. Se você tiver aí ao seu alcance a Bíblia, a palavra do Senhor, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de 1 a 4, e depois nós vamos para os versículos 43 e 44. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas,
segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Vamos agora para o versículos 42 e 43. Nos diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém. Amados irmãos, acabei de fazer aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, para que nós possamos hoje meditar sobre 6 marcas do avivamento, baseado nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura. Nós sabemos que a maioria das denominações evangélicas, e até mesmo a Igreja Católica Carismática, tem buscado o avivamento espiritual. E muitas igrejas evangélicas também têm buscado o avivamento espiritual. Porque nós podemos observar que no tempo em que nós estamos vivendo, a maioria das denominações, principalmente evangélicas, estão semelhantes à igreja de Laodiceia. Os cristãos ali da igreja de Laodiceia, diz a própria palavra de Deus, lá em Apocalipse, que eles se consideravam vivos, eles se consideravam ricos, se consideravam pessoas que tinham visão espiritual, mas foi repreendida por Jesus. Porque Jesus disse: você tem nome que vive, mas está morto. Eu te aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça. Porque aqueles irmãos estavam dizendo que eram ricos, mas Jesus disse: você é pobre, miserável, cego e nu. Eu te aconselho que de mim compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, vestes brancas para que vistam, e colírio para que unja os seus olhos para que veja. Então hoje, nós sabemos que muitas denominações evangélicas, quase todas, estão mortas espiritualmente falando. E todas estão buscando tudo que eu digo aqui entre aspas, porque o que é necessário buscar, nós estamos buscando para que haja verdadeiramente um avivamento. É porque avivamento não vem de coisas inventadas que os seres humanos estão inventando hoje para que haja avivamento. Mas nós podemos encontrar os elementos que nós precisamos para o verdadeiro avivamento dentro da própria palavra de Deus, como está registrado aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Eu vou falar sobre isso no decorrer desta mensagem. Então, o que eu vou deixar aqui, através desta mensagem, é o que nós, como cristãos, precisamos fazer para que verdadeiramente haja um avivamento em nosso meio, haja um avivamento em nossa vida, haja um avivamento no seio da igreja, na vida dos cristãos. Então, primeiramente, eu faço uma pergunta e eu mesmo respondo esta pergunta na sequência. O que é
avivamento. Segundo o dicionário da língua portuguesa, avivamento vem de avivar, que é o ato de tornar ou torna-se mais vivo, reanimar, despertar, aumentar, tornar-se mais forte, mais intenso, mais ativo, destacar-se. Avivamento é a ação do Espírito Santo no interior dos crentes, que os leva a viver uma vida de santidade. É o que a gente quase não vê hoje, né? As pessoas preocupando com santidade. Muitas denominações estão permitindo que o mundo entre nela. Hoje nós podemos observar que, ao invés da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja e o pecado está entrando, está invadindo os corações e as pessoas estão levando uma vida promíscua. E também o avivamento pelo Espírito Santo produz temor e reverência na presença de Deus. Hoje nós temos observado que em várias igrejas evangélicas está postado aqui no YouTube vários vídeos, né, de tantos escândalos que estão acontecendo e confusão tremenda dentro da própria denominação, justamente por falta de avivamento, por falta da presença do Espírito Santo na vida das pessoas. As pessoas estão vazias de Deus, aí acaba se enchendo daquilo que não agrada a Deus e o inimigo acaba entrando, né, na vida das pessoas e acaba fazendo com que o culto se transforme numa verdadeira bagunça. Também o avivamento, através do Espírito Santo, tem uma dinâmica poderosa do Espírito na vida dos crentes para realizarem a obra de Deus. Nós podemos observar aqui em Atos que depois que aqueles irmãos, tinha 120 pessoas ali no cenáculo, né, orando, como Jesus havia dito para eles, fica lá em Jerusalém, falou para os apóstolos, fica lá em Jerusalém, até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles foram para o cenáculo, ficaram ali 10 dias orando para serem revestidos do poder de Deus. E depois que eles foram revestidos do poder de Deus, nós vemos que ali havia várias nações ali presentes, né? Porque era uma festa, né, a festa de Pentecoste, veio pessoas de todos os lados para participar daquela festa. E foi justamente nesse dia de Pentecoste, no domingo, que a cidade estava cheia, tinha pessoas de todos os lados, de várias nações ali, né? E os irmãos que estavam ali no cenáculo foi revestido do poder, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas. E aquelas pessoas de outras nações que ali estavam começaram a murmurar, né? Começaram a dizer que aquele povo estava cheio de mosto, ou seja, estavam embriagados. Foi quando Pedro abriu as portas daquele cenáculo e começou a pregar e a dizer para eles que aquele povo não estava embriagado. Era apenas 9 horas da manhã, apenas 9 horas da manhã, e que aquilo ali era um cumprimento da profecia do profeta Joel, que profetizou que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne.
E ali, aquele Pedro que antes negou a Jesus 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus, agora se levanta diante daquela grande multidão que ali se encontrava e começou a pregar com ousadia a palavra do Senhor nosso Deus. Porque aquele povo começou a dizer, mas esse povo aí que está falando aí, eles não são judeus? Eles não são galileus? E como que eles estão falando na nossa própria língua materna? Porque ali, os que estavam reunidos ali no cenáculo, estavam falando em outros idiomas. Eu, por exemplo, particularmente, eu acho que, na minha opinião, analisando a palavra de Deus, existe uma diferença da língua que foi falada ali em Atos 2 com a língua que é falada em 1 Coríntios, capítulo 14. Existe diferença. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, fala que as pessoas estavam falando em mistério e precisava ter uma pessoa para interpretar. Não uma pessoa que falasse naquele idioma para saber qual era aquele idioma que aquela pessoa estava falando. Mas a pessoa tinha que orar, não estudar. Tinha que orar a Deus para interpretar aquela língua que estava falando. Estou falando de 1 Coríntios, capítulo 14. Já em Atos 2, nós vemos que as pessoas que estavam do lado de fora estavam entendendo o que os irmãos estavam falando ali dentro do cenáculo. Eles estavam falando no idioma daquelas pessoas que estavam do lado de fora. Eles até disseram, eles estão falando na nossa língua materna e eles são galileus. Como pode isso? E o apóstolo São Pedro levantou e fez uma grande pregação e quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Eu fiz uma pergunta sobre o que é avivamento. Agora faço outra pergunta e respondo também. O que não é avivamento? Gostaria que você prestasse bem atenção nisso. O que não é avivamento? Avivamento nem sempre é barulho. Hoje, infelizmente, né, nós sabemos que principalmente as igrejas pentecostais, porque as igrejas, né, que acreditam no batismo com o Espírito Santo são as igrejas pentecostais e também os católicos carismáticos, né, que buscam também os dons espirituais. Portanto, a gente pode observar que há uma diferença também entre a Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Católica Carismática. Apesar de todas elas estar subordinadas ao Papa. Mas há uma diferença doutrinária, né? Porque enquanto os católicos romanos não buscam, porque talvez não acreditam nos dons espirituais, a Igreja Católica Carismática busca os dons espirituais. Expulsa demônio e assim sucessivamente. Até há pouco tempo, um católico carismático estava tentando expulsar um demônio de uma pessoa e o demônio não saía. Aí ele foi lá na igreja onde eu estava e me chamou para ir lá e expulsar o demônio. Então, como eu já disse, a maioria das igrejas pentecostais começam a fazer muito barulho e acham que aquilo ali é poder de Deus, né? E muitas vezes se torna uma bagunça, perturba os vizinhos, né? E muitas vezes as autoridades acabam sendo chamadas ali, né? Os policiais acabam sendo chamados ali por causa do barulho, né, que está fazendo. Então, avivamento nem sempre é barulho.
Avivamento não é o culto das emoções também. Avivamento não é movimento, modismo ou inovações criadas por alguns grupos pentecostais. É possível que haja movimento no avivamento, porque o avivamento implica em um movimento do Espírito para remover o pecado e estabelecer a santidade. Porém, muitos estão confundindo o movimento humano com o movimento do Espírito Santo. Tem diferença. E hoje, existe, irmãos, hoje, infelizmente, em muitas denominações, pessoas usando a hipnose, o hipnotismo, para hipnotizar as pessoas. Coloca a mão na cabeça das pessoas, na testa, as pessoas caem, ficam ali como se fosse uma estátua, dura no chão, né? E às vezes faz um movimento na frente do povo, cai aquela multidão. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus. Não existe base bíblica para isso. Isso é hipnotismo. Isso é hipnotismo. Então, o que acontece? Muitos acabam acreditando que isso é poder de Deus. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus e também não tem nada a ver com o verdadeiro avivamento. O avivamento, primeiro, eu disse que eu iria falar sobre 6 marcas do avivamento. Eu posso até dizer 6 marcas do verdadeiro avivamento. A primeira coisa, a igreja precisa ter sede pela palavra. É isso que aconteceu com a igreja primitiva, com os cristãos que estavam ali no cenáculo. Sede pela palavra. Qual foi a primeira coisa que o apóstolo São Pedro fez quando aquele povo estava ali murmurando e dizendo que aquele povo estava embriagado? Pedro abriu as portas do cenáculo e começou a pregar. Começou a pregar a palavra de Deus. E também, depois que o apóstolo São Pedro pregou a palavra e que aquele povo entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É chamado de doutrina dos apóstolos, não é porque os apóstolos deu um ensinamento para aquele povo particular, segundo seus próprios pensamentos, segundo o que eles achavam. Mas não, é chamado de doutrina dos apóstolos, porque foram os apóstolos que passaram os ensinamentos de Jesus para aquele povo. Por isso é chamado de doutrina dos apóstolos. E a Bíblia nos diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento que os apóstolos haviam passado para eles. A perseverança na doutrina e a sede pela palavra é o termômetro espiritual do crente que o leva a viver o verdadeiro avivamento. Não pode haver avivamento, irmão, sem palavra de Deus. E hoje nós temos observado que a palavra de Deus parece que deixou de ser pregada em muitos púlpitos. Muitas igrejas que passam o tempo todo cantando e não sobra tempo para a pregação da palavra de Deus. Às vezes, quando passa para o pregador não tem jeito nem de pregar. Porque passa, o tempo já está esgotado, já está quase na hora de encerrar o culto, e o culto tem que começar na hora certa e precisa terminar na hora certa. Porque a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com decência e ordem. E aí o pregador acaba não tendo oportunidade para pregar. Como aconteceu com um pastor, colega meu, ele foi convidado para pregar em uma denominação. O pessoal ficou ali o tempo todo dando oportunidade para um, dando oportunidade para outro, e o tempo passou, foi embora. Quando
passou para o pregador pregar, faltava 20 minutos para encerrar o culto. E o pregador perguntou para o pastor daquela igreja: quanto tempo eu tenho? Ele falou assim: 20 minutos. Quando passou a palavra para o pregador que ia pregar, sabe o que ele fez? Ele pegou o microfone, cumprimentou os irmãos, colocou o microfone em cima do púlpito e disse: irmãos, a mensagem da palavra de Deus fica para a próxima, porque não há tempo para pregar. É isso. Hoje, infelizmente, as pessoas preenchem o culto com tantos cânticos, né, que, como já disse, muitas vezes são hinos que nem inspirado pelo Espírito Santo é. Fica ali cantando, né, alimentando o ego das pessoas. Então, para que haja um verdadeiro avivamento em nós, nós precisamos ter sede pela palavra de Deus. Precisamos ter sede pela palavra de Deus, porque caso contrário, não vai haver avivamento, porque o avivamento ali, principalmente para aquelas pessoas que estavam do lado de fora, veio através da pregação do apóstolo São Pedro. Então, um dos grandes problemas espirituais da igreja atual é a falta de sede e fome da palavra de Deus. Muitos crentes estão ficando raquíticos e doentes espiritualmente por não se alimentarem com frequência da palavra de Deus. Uma das grandes estratégias de Satanás é fazer com que os crentes fiquem ocupados e presos nos entretenimentos e percam o prazer e a sede de ler, meditar e estudar a palavra de Deus. Mas o crente avivado não perde tempo nas redes sociais, dos entretenimentos que muitas das vezes existem, né? Mas o crente verdadeiro, né, o crente que é avivado, ele não perde tempo nas redes sociais dos entretenimentos de Satanás. Porque tem muita coisa na rede social hoje, irmãos, que a maioria são mentira, e são coisas que muitas vezes roubam a mentalidade das pessoas, e as pessoas ficam ali preocupadas com coisa, compartilhando coisa, curtindo coisa que não serve para nada. Entretenimento. Pessoas vê, assiste, dão risada, lê, dão risada, curte aquilo, e muitas vezes com a palavra de Deus as pessoas não se importam. Então é por isso que muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para que o avivamento no seu interior aconteça. Mas, como eu já disse, o crente avivado, ele não perde tempo com essas coisas. O seu prazer é na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, como está lá nos Salmos, capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Outra coisa importante para o avivamento, para que aconteça um avivamento, essa é a segunda coisa, é a comunhão. Comunhão, paz entre os irmãos, verdadeiro amor entre os irmãos. A Bíblia diz que aqueles irmãos da igreja primitiva, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Esse termo comunhão, no grego, é koinonia. Na prática, significa amizade, companheirismo, participação e compartilhamento. Esta comunhão está em 3 dimensões: conjugal, envolvendo a família, comunhão com os irmãos e comunhão com Deus,
Sem esta comunhão, é impossível o crente ser verdadeiramente avivado. Porque nós sabemos, irmãos, que a sociedade é composta por famílias. A igreja é composta por famílias e, além de ser composta por famílias, a igreja tem que considerar todos os membros ali como irmãos, como uma família que está servindo a Deus. A terceira coisa é partir do pão. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Esta expressão partir do pão, no livro de Atos, tem a ver com a ceia do Senhor. Como está lá em Atos, capítulo 20, e versículo de número 7. A celebração da ceia do Senhor é a marca de uma igreja avivada, porque neste culto nós relembramos a morte e ressurreição de Jesus em nosso benefício. É porque todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, por causa do pecado de toda a humanidade. E Ele quer que todos sejam salvos. A salvação não é específica para um grupo. E para outro não existe salvação. Não, Jesus morreu para salvar a todo mundo, a todos. Mas nem todos vão ser salvos porque rejeitam a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso não é salvo. Todo crente avivado, ele tem prazer de participar da ceia do Senhor, porque ele reconhece que foi beneficiado com a morte de Jesus no Calvário, para depois ter efeito na sua vida e ele ter o direito ao Pentecoste, ao poder de Deus na sua vida, como aconteceu ali no dia de Pentecoste, que aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. O partir do pão tem a ver com o Calvário, porque sem o Calvário não havia a ceia do Senhor. E sem Calvário não há Pentecoste também, porque Jesus não havia morrido na cruz, ter sido sepultado e no terceiro dia ressuscitar, depois voltar para o Pai, como ele despediu dos discípulos ali no Monte das Oliveiras e falou que era para eles ficarem em Jerusalém até que lá do alto eles fossem revestidos de poder. Jesus disse em Atos 1, eis que vos envio a promessa de meu Pai. Fica em Jerusalém até que lá do alto vocês sejam revestidos de poder. A quarta coisa que nós precisamos fazer para que haja avivamento é orar. A oração é super importante. E aqueles irmãos da igreja primitiva, a Bíblia deixa claro, né? Em Atos 2 e 42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles não deixaram de orar. Então, nós precisamos orar. A oração deve ser uma prática diária na vida de todo crente avivado. A oração é a nossa fonte de poder. Através da oração nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Quando nós oramos, recebemos de Deus a sua direção, a sua graça, o seu poder e a sua unção. O diabo fica apavorado quando ele vê um crente de joelho diante de Deus. O diabo, irmãos, não tem medo de paletó, não tem medo de gravata, não tem medo de boa aparência. Não tem medo disso, não.
Ele tem medo do crente consagrado, do crente cheio do Espírito Santo, da palavra de Deus dentro de nós. Muitas vezes alguém usa uma Bíblia aberta em casa, principalmente no Salmo 91 ou Salmo 23, achando que isso vai resolver o problema. Não adianta, a palavra de Deus tem que estar em nós. O que Davi diz lá no Salmo 119? Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus tem que estar dentro de nós. Então, é como eu já disse, né? A oração é a nossa fonte de poder. Nós temos que orar, buscar a Deus, meditar na palavra do Senhor, porque através da oração nós falamos com Deus, Deus fala conosco, e quando nós oramos, nós recebemos de Deus a sua direção, a sua graça, o seu poder, a sua unção. E o diabo fica apavorado quando ele vê um crente de joelho na presença de Deus, né, diante de Deus. Quando nós oramos, o campo da atuação do inimigo diminui. Mas quando nós deixamos de orar, o campo de atuação do inimigo aumenta. Hoje, muitas vezes, como eu já disse, a gente quase não vê mais as igrejas orando, né? Parece que acabaram as vigílias. A gente não vê mais a igreja fazendo vigília. Né? Dificilmente a gente vê falar isso. Eu não sei, mas pelo menos aqui pro meu lado aqui, a gente não vê falar nisso mais não. Então as pessoas praticamente deixaram aquele hábito de estar sempre orando, buscando a presença de Deus. Então não tem como, irmãos, haver avivamento, né, sem estas marcas que eu estou apresentando aqui. E o diabo, ele ri também. Ele ri das nossas pregações, zomba da nossa sabedoria, despreza os nossos títulos e status, mas ele teme e treme diante de um crente de joelhos. Como eu já disse, Satanás não tem medo de status. Satanás não tem medo de aparência. Satanás não está preocupado com fama. Para ele isso não vale nada. Está preocupado da pessoa estar com a vida no altar de Deus. Há anos atrás, a rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais temor de um crente de joelhos diante de Deus do que dos mísseis da União Soviética e dos Estados Unidos apontados para a Inglaterra. Isso é o que disse a rainha da Inglaterra. Ela disse que de um crente de joelho ela teria medo, mas não teria medo dos mísseis da União Soviética e dos Estados Unidos apontados para a Inglaterra. Nós lemos, irmãos, em toda a Bíblia e temos visto ao longo da história que todos os grandes avivamentos foram precedidos pela oração. Se o povo de Deus se humilhar e orar, Deus vai fazer maravilhas. É o que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome, ali está falando com o povo de Deus, o povo dele. Se o meu povo, ele dá assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. É preciso orar. É preciso converter dos maus caminhos. Estamos já na penúltima marca para o avivamento. O que é temor?
Temor. A Bíblia deixa claro que, em Atos, capítulo 2, versículo 43, que em cada alma daqueles irmãos que se converteram ali com a pregação de Pedro, havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor aqui não é medo, mas é no sentido de respeito, de reverência e de devoção a Deus e às coisas sagradas. Onde há temor, há sabedoria. E onde há sabedoria, os planos e projetos são bem estabelecidos e não há confusão. Porque está escrito em Provérbios capítulo 9, versículo de número 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. O temor a Deus gera obediência, gera santidade e gera sabedoria. No temor do Senhor, há paz, estabilidade e prosperidade. Não estou referindo aqui prosperidade no sentido material, não. Financeiro, não. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com isso, né? E muitas vezes procuram uma denominação, vai para ali para ficar rico, porque hoje até muitos pregadores estão pregando isso, né? Estão pregando isso aí, está pregando o céu na terra. E a pessoa tem que ser rico, tem que ter dinheiro. Se não for rico, não é fiel diante de Deus. Se está passando por dificuldades, é porque não é fiel a Deus. Se ficou doente, é porque não é fiel a Deus. Não pode tomar medicamento e não pode ser pobre. Tem que ser rico, porque senão a pessoa não está sendo fiel a Deus, né? Hoje, infelizmente, isso está acontecendo. Então, eu não estou falando de prosperidade nesse sentido, mas eu estou falando de prosperidade espiritual. A pessoa ser rico espiritualmente. Rico para com Deus. Não rico para as coisas da terra, mas rico para com Deus. Assim, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Confira aí Atos, capítulo 9, versículo 31. Portanto, irmãos, que possamos ser crentes avivados, cheios de temor e do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Porque sem este avivamento que vem de Deus, não coisas emocionais, não bagunça, não barulho, como a gente vê hoje, mas esse avivamento que vem do céu, que vem através do Espírito Santo, e não faz com que as pessoas vivam em bagunça e confusão dentro do templo, mas que fiquem ali em comunhão uns com os outros e obedientes a Deus, fazendo a vontade de Deus e cheio da graça e do Espírito Santo. Agora eu vou falar sobre a última coisa, a última marca do avivamento. É a pregação da palavra de Deus. É a pregação da palavra de Deus. É o que eu já falei. Em muitas denominações hoje, não existe mais a pregação da palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz em Atos, no capítulo de número 4, e
no versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, veja aqui, todos, não tem exceção, todos que estavam ali reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O crente avivado não confia nas suas próprias forças, mas ele ora a Deus e fica cheio do Espírito para pregar a palavra com ousadia. Um crente avivado é direcionado pelo Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus. O crente avivado não consegue ficar parado e nem também ficar em casa. Ele sai para fazer o trabalho de Deus, participa dos cultos, cultua a Deus, não se sente bem afastado dos cultos, longe dos irmãos, e quer viver unidos ali com o povo de Deus, cultuando a Deus, exaltando o nome do Senhor e se comunicando um com o outro. Assim que era a igreja primitiva. A pessoa que é avivada pelo Espírito Santo, ela sai para pregar o evangelho ao mundo perdido. Existem muitas pessoas, irmãos, que, apesar de ter uma religião, porque a religião não salva ninguém, mas apesar de ter religião, nós vemos aí, espalhados pelo mundo, malfeitores, pessoas envolvidas com droga, crime, prostituição, adultério, vícios. E quem são estas pessoas? São pessoas que têm uma religião. São pessoas que têm uma religião, mas precisa de uma mudança, porque está praticando coisas que não agradam a Deus. Precisa de uma transformação. Precisa nascer de novo. Então não adianta nada ter religião, né? Porque religião não pode salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Jesus é a religião, é o que religa, porque o efeito da religião tem que ser religar o homem com Deus. E quem pode fazer isso é só Jesus. Só Jesus pode religar o homem com Deus. Porque nós vemos, por exemplo, que o termo religião significa religar. Religar, tá? Ela precisa religar o homem com Deus, mas ela não faz isso. Todas as pessoas que existem na face da terra, tem exceção. Tem algumas pessoas, né, que não acreditam em nada, não creem em nada, são ateus, não acreditam em nada, não professam nenhuma religião. Mas a maioria, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, né, a maioria tem uma religião. Mas, infelizmente, também tem uma vida separada de Deus, sem Deus, vivendo na prática do pecado, cometendo tudo aquilo que a Bíblia condena, Deus condena. Não vou falar aqui só praticamente a Bíblia, não. Né? A palavra de Deus condena, Deus condena. Está escrito aqui na palavra de Deus. Porque esta palavra que nós temos aqui, irmãos, escrita, antes que ela fosse escrita, ela já existia, oralmente falando. Era a expressão de Deus, a voz de Deus. Deus falou no passado com os seus servos, e esta palavra, depois, com o tempo, ela veio a ser escrita, mas ela não deixa de ser a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus.
A palavra de Deus escrita. Os santos homens de Deus que escreveram a Bíblia, eles não escreveram o que eles queriam escrever, o que eles pensavam de escrever, não. A Bíblia diz que eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui está escrito tudo aquilo que Jesus fez, tudo o que Deus pediu para que os apóstolos escrevessem para as igrejas, para instruir as igrejas. Eles não escreveram o que eles queriam escrever, não. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, nós saímos para pregar para os perdidos, que são praticamente a maioria, que estão aí, têm uma religião, como eu já disse, mas estão fora do caminho de Deus. Porque para estar no caminho tem que estar obedecendo a palavra de Deus. Não é pertencer a uma denominação e dizer que aquela denominação é que é a verdadeira. Não, nenhuma igreja tem monopólio de salvação, nenhuma. Nenhuma. Nem a igreja evangélica, nem a igreja católica tem monopólio de salvação. Quem pode salvar é Jesus. O que as denominações precisam fazer é ensinar a verdadeira palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra. Professar uma religião para viver com a vida devassa diante de Deus, não adianta. Então, para finalizar, que possamos viver as marcas do Evangelho, como o Evangelho ensina, né? Vivermos aqui, melhor dizendo, que possamos viver as marcas do verdadeiro avivamento, que possamos perseverar em ler, meditar e estudar o livro sagrado, e que a oração, a comunhão e o temor a Deus sejam constantes em nossas vidas. Este avivamento é primeiramente individual e depois coletivo. Que possamos continuar clamando por um grande avivamento, que possamos repetir com o profeta Abacuque, que disse lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva o teu povo. Aviva a tua igreja. Que este avivamento possa começar por você, possa começar por mim, possa começar por cada um dos servos de Deus que existem na face da terra. Nós possamos confiar, irmãos, no Senhor, crer em Deus e buscar o seu poder, buscar a sua graça, buscar a sua unção. E com toda certeza Deus vai nos encher. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Não se esqueça, meus irmãos, de deixar aí o seu like, seu comentário também. Posta aí o seu comentário. O que você acha do que nós falamos aqui através desta mensagem? Pode deixar aí o seu comentário abaixo. E também compartilhe esta mensagem com mais pessoas para que todos possam chegar ao conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima, se Deus quiser, em nome
do Senhor Jesus.